Olá, bem-vindos ao Seminário de Computação Gráfica do Laboratório Visgraph. Hoje nós vamos discutir esse tema que fala sobre máquinas e humanos, e o título dessa palestra é essa afirmação que é intencionalmente provocadora, e o que nós estamos pensando aqui, a ideia é analisar todos os aspectos dessa questão e tentar entender uma questão que está se colocando cada vez mais na nossa atualidade, não só no lado científico, quanto na sociedade como um todo. Então, a gente vai discutir esses aspectos e tentar chegar a alguma conclusão aqui. Também essa afirmação, essa pergunta aqui, né, se é verdade ou é falso, também é exatamente uma das questões que vem se colocando muito recentemente. Então, uma visão geral do que eu vou dar na palestra, primeiro eu vou falar de aspectos de percepção do ser humano e depois eu vou falar de como a máquina aprende coisas que são relacionadas com algumas atividades humanas, inclusive essa parte da percepção. E daí isso aí tem, uma vez que isso acontece, você tem essa questão que a máquina começa a influenciar na sociedade, porque você tem a percepção dos humanos, a máquina começa a fazer coisas que ela aprendeu, e daí a junção disso vai criar certos conflitos e colocar certas questões. Então, depois que eu falar dessas duas coisas, eu vou entrar em dois assuntos que são bastante recentes, de aplicações que foram colocadas disponíveis e foram usadas e foram questionadas e discutidas, e terminar com exatamente essa última questão, que é o que é falso, o que é verdadeiro para a gente, para a máquina. E daí isso vai levar às questões mais profundas aí, que é como a gente lida com isso como cientista, como a sociedade lida com isso, né? E porque, de uma certa maneira, nós estamos fazendo o futuro, né? Nós, como cientistas, estamos fazendo as ferramentas e a sociedade como um todo está usando isso e tem que ter algum mecanismo de gestão e controle dessas coisas, né? E aí eu vou finalizar com algumas iniciativas que estão sendo feitas nesse nível aqui no Brasil e fora do Brasil. Bom, então, para começar, eu queria falar desses aspectos da percepção humana, que é a base de muitas dessas coisas, porque o aprendizado de máquina, no caso até do nosso grupo aqui, ele está muito ligado com visão computacional, né? Inteligência artificial, ela se dá através de algum tipo de sensoriamento, né? Da visão, da audição, na cognição. E, então, eu queria começar discutindo esses aspectos da percepção. Então, a ideia aqui é começar fazendo um pequeno experimento sociológico com homens e depois falar como a máquina vê isso. Então, vou usar vocês como cobaias, né? E a ideia do experimento é o seguinte: a gente fazer associações entre palavras e imagens, né? E aí vocês vão passar pelo experimento, vão ter suas conclusões e depois a gente vai ver como uma máquina lidaria com isso. Então, vou pedir para vocês que tentem memorizar as palavras que vão aparecer na tela rapidamente e depois a gente vai usar isso de uma outra forma. Ok, todo mundo memorizou? Então, agora eu vou mostrar imagens e gostaria que vocês, quando eu mostrar essas imagens, tentem lembrar de alguma das palavras e ver qual é a palavra que mais se encaixa na imagem. Ok, então eu imagino que vocês tenham
associado uma palavra a uma imagem ou algumas imagens a uma palavra, certo? Então, agora eu vou mostrar como a máquina faz isso. Isso aí, na verdade, eu, no meu computador, fiz uma busca no Google para imagens a partir de palavras e o Google deu uma resposta para cada uma daquelas palavras que eu mostrei inicialmente. Então, isso aqui são as respostas que o Google deu para essa palavra baby. E se vocês forem olhar aí, tem, na verdade, duas imagens aqui que estavam naquela coleção. Eu não sei se vocês associaram essas duas palavras a uma criança ou alguma outra daquelas palavras que eu mostrei. Mas o fato surpreendente é o seguinte, que eu propositalmente, todas aquelas imagens vieram dessa pesquisa do Google de baby. Tem outras que não estão nessa página porque a pesquisa mostrou muito mais imagens. Então, assim, na verdade, a máquina mostrou imagens que são ligadas com uma criança. Vocês, não sei como classificaram, mas imagino que tenham sido influenciados pela todas as palavras e não deram para todas as imagens a palavra baby, né? E aqui agora eu vou mostrar a pesquisa do Google para as outras imagens, as outras palavras, e vocês verem os tipos de imagem que o Google mostrou. Então, essa aqui é para um recém-nascido. Agora aqui, essa é o Johnson Baby. Esse aqui é de pedofilia. E aqui é tráfico de crianças. Então, se vocês forem olhar, assim, dentre essas coleções de imagens, assim, você vê que a máquina pensa muito diferente da gente, a percepção da máquina é muito diferente da gente, né? E tem uma questão que está colocada aí, que vocês devem ter percebido, que essa palavra, né, baby, criança, né, bebê, é muito neutra, né, simplesmente uma categoria neutra. As outras não são, né, tem alguma adjetivação, né, recém-nascido, né, bebê Johnson, né, pedofilia, mais ainda tem uma carga muito forte, né, tráfico infantil, né. Mas notem que cada uma dessas palavras aparecem bebês, né? Aqui você tem vários bebês, aqui tem vários bebês, e essas imagens poderiam, aqui também tem um bebê, poderiam aparecer como baby, né? Então, por que a máquina classifica de uma forma ou da outra, né? E também tem um outro disclaimer aí, que o mecanismo de busca do Google, né, para imagens, a gente não sabe exatamente qual é, né? A gente sabe que ele usa aprendizagem de máquina, né, mas provavelmente usa uma série de outras coisas, né? Então, isso também influencia esse resultado. Mas eu acho que eu consegui colocar o meu ponto aqui, que a percepção humana é um pouco diferente da percepção da máquina, e agora a ideia seria a gente entender isso, né? Como é que a máquina aprende, né? Eu não vou dar uma aula aqui de aprendizagem de máquina, eu quero dar os conceitos intuitivos para a gente entender o que está por trás disso, e qual é a essência da máquina aprender alguma coisa. Então, esse tipo de processo, né, de você conseguir associar palavras com imagens ou coisas desse tipo, isso é feito com um tipo de aprendizado que é chamado de aprendizado supervisionado, né? Então, a ideia é que você tem dados, no caso as imagens, que têm rótulos, e você tem esses pares, né, que são associados. E aí, com isso, você cria um modelo, né, que está aqui embaixo, que consegue classificar esses grupos, né? Então, você tem classes diferentes de dados que são todos ligados com a mesma palavra. Então, aqui você vê que você tem, né, a palavra Tom, a palavra Jerry, né, e vários exemplos de um e do outro. E aí, com isso, você consegue criar essas classes, a classe Tom e a classe Jerry, e a máquina aprende a fazer essa tarefa, criando um modelo e tendo um algoritmo para poder separar uma classe da outra, né? E, na verdade, como é que isso é feito na prática, né? Como é que a máquina aprende, né? Esse processo de aprendizado, ele envolve duas etapas, né? Uma primeira etapa, que é a etapa de treinamento, onde você submete a máquina
uma série de dados com esses pares previamente selecionados e rotulados, e você vai criar um modelo. Uma vez o modelo criado, você tem o processo de inferência que, dada uma imagem, ele vai descobrir qual é a classe a que aquela imagem pertence. Isso, por analogia, poderia ser feito para outros tipos de classificação, né? Então, o aprendizado supervisionado serve para várias tarefas, né? Uma delas é essa que eu dei o exemplo, que é a classificação, mas serve para outras tarefas, como fazer regressão e outros tipos de coisa, né? Então, isso, na verdade, vamos dizer assim, o bread and butter, né, do aprendizado de máquina, é a coisa mais básica e que foi o que fez mais sucesso e, na verdade, criou essa revolução da aprendizagem de máquina usando redes neurais profundas, né? E o ponto todo aí é que isso passou a funcionar por duas razões principais, três razões. A primeira é que tem uma grande disponibilidade de dados e você consegue criar esses dados de maneira adequada para a máquina aprender, né? Como você está lidando com uma grande quantidade de dados, você precisa de equipamentos, né, de tecnologia que suporte isso, quer dizer, processadores muito rápidos, né, espaço de armazenamento muito grande, e hoje a tecnologia chegou num ponto que isso é uma coisa que realmente está se desenvolvendo cada vez mais e está sendo usado no dia a dia, né? E a terceira é que, com essas coisas todas, teve um avanço do estado da arte, que hoje a gente está conseguindo entender muito bem isso, embora eu diga que a gente, no momento, né, passou da matemática determinística para a matemática probabilística, e agora a próxima fronteira da matemática é a matemática cognitiva, né? E a gente ainda não tem, os matemáticos ainda não têm as respostas para isso, não tem os teoremas de por que isso funciona, mas o fato é que isso funciona e está sendo usado muito na sociedade. Então, eu queria agora começar a discutir aspectos desse processo. Então, como eu falei, toda a questão é ligada com os dados, né? A máquina aprende dos dados. Antigamente, qualquer outra coisa que era feita, até a inteligência artificial clássica, eram especialistas que passavam as regras de inferência para a máquina diretamente. Agora, não. A máquina descobre o que seria a função que vai classificar uma coisa da outra a partir dos dados. Então, exatamente por isso, né, nesse caso de classificação, né, a gente tem essa questão que é essa dicotomia entre o conteúdo e a semântica. Quer dizer, quando você está classificando alguma coisa, você dividir em classes, você está estabelecendo uma semântica, e os dados que são rotulados, as imagens, outro tipo de dado, é um conteúdo que, em princípio, ele é neutro, e você está colocando a semântica, a cognição, nesse par, nessa associação, né? Então, aqui, eu tenho um bebê, né, uma menina, né, e eu poderia aqui chamar de um bebê ou uma menina bebê. Desculpe. Então, faz muita diferença qual é o significado que eu dou para esse dado. E daí, essa é que é a grande questão. E aí a questão toda é que, quando você faz isso, se a gente for pegar conceitos de estatística, probabilidade estatística, né, você está, essencialmente, a máquina, o que ela está aprendendo é uma distribuição de probabilidade, né, e, dependendo de como é que você faz esse processo de aprendizado, essa distribuição de probabilidade ela pode estar com algum tipo de viés, né? Tem um viés embutido, que é uma tendência para chegar numa conclusão em vez de chegar na outra. Isso, em termos de matemática, a gente entende e sabe muito bem como é. O problema é que, quando isso é usado na sociedade, na prática, e a sociedade acredita que a máquina está fazendo uma inferência que vamos dizer assim, inquestionável, é correta porque é uma máquina, né? Quantas vezes vocês fizeram alguma coisa que você vai numa loja ou vai, né, em algum lugar e você diz, isso aqui assim não é certo. Não, mas é o computador que disse, o computador está certo, né? Aconteceu comigo
eu peguei um Uber, disse eu queria ir por ali. Ele disse, não posso ir por ali, porque o aplicativo está dizendo que eu tenho que ir por aqui. Se eu não for por aqui, eu vou ser punido. Então, a gente está ficando escravo desse tipo de coisa, né? E tem consequências muito sérias, né? Recentemente, nos Estados Unidos, essas 4 notícias aqui do MIT Technology Review, essa ProPublica, né? No sistema de justiça americano, nos tribunais, os juízes estão usando aconselhamento de redes neurais, né, que aprenderam coisas a partir de dados, né, e eles usam isso para dar uma decisão, qual é a sentença que eles vão dar. Não é a única coisa que eles usam na sentença, mas esse dado é um dado que faz diferença, né? E isso gerou uma discussão muito grande nos Estados Unidos, né, e tem isso aqui são dados que foram coletados pela Li Feifei, que é uma pesquisadora importante da área, e daí essa questão do viés da máquina, né, que diz que tem software que está sendo usado nos Estados Unidos para fazer uma predição de criminosos, né, que podem ser vendo o passado, mas predizer o que ele vai fazer no futuro, né? Se vocês forem pensar, isso é um pouco de ficção científica, né? Tem aquele filme Minority Report, né, que a ideia era essa, só que isso está acontecendo, né? E aí a conclusão, a partir de vários estudos, né, que foi publicado nesse periódico aqui, né, que existe um viés muito grande para assim, achar que negros têm mais propensão ao crime do que os brancos, né? Isso é uma questão que nos Estados Unidos é muito séria, né, se dá em todos os níveis, mas exatamente porque se dá em todos os níveis, ela é transferida para a máquina. Então, até eu deixo para vocês pensarem, quer dizer, que quando um policial faz alguma coisa, ele tem esse viés também, mas esse viés é passado para a máquina. Então, essa relação não é muito simples, tá? Então, a ideia aqui é a gente continuar discutindo isso, porque realmente eu acho que essa que é a questão premente. Então, isso aqui é um exemplo concreto, né, desse artigo aqui de 2017, que você tem 2 imagens, isso foi assim, uma rede neural, né, que foi treinada, que funciona muito bem, né? Só que, e aqui é um pouco diferente porque não para fazer classificação, isso é para fazer como se fosse uma legenda. Então, o algoritmo foi treinado, a rede foi treinada para você dar uma imagem, ela dizer o que tem na imagem, ela dá a legenda da imagem. Então, nessa aqui, ele está dizendo que é uma mulher cozinhando, e aqui está dizendo que é um homem consertando a torneira, né? Vocês veem que as imagens são muito parecidas, e você vê que essa rede é muito boa, porque ela distinguiu que isso aqui é uma menina, um ser humano do sexo feminino, e aqui é um menino, ser humano do sexo masculino. Ela entendeu isso. Então, a rede é muito boa e, se você for ver na imagem, é muito parecido, né? Ela entendeu que isso aqui é uma torneira e entendeu que isso aqui é uma região perto, né, na cozinha, perto do fogão e tal, né? Então, essa rede entendeu muita coisa, né? Mas ela tem esse viés de o que o homem faz, o que a mulher faz, né? Que a gente tem isso na sociedade também, é uma outra questão, né? E isso, assim, não é porque essa afirmação aqui, né, ela é mais indireta, porque foi analisado a partir de uma série de questões e se chegou a essa conclusão que os resultados tinham viés. Agora, isso aqui não, isso aqui, na verdade, é o resultado nu e cru, né? A gente está vendo aqui diretamente o tipo de viés que tem, né? E, no fundo, o que está por trás é aquilo que eu mostrei antes, você associar a um conteúdo uma semântica, né? Como é que você faz isso? E a máquina aprende, e ela aprende muito bem. Então, diante disso, você tem essas questões aqui, que também é exatamente dessa mesma apresentação da Li Feifei, né? Porque você tem os diversos estratos na sociedade de pessoas que estão lidando com isso, né? Por um lado, você tem os cientistas e desenvolvedores que estão fazendo a teoria e criando esses modelos, né? E, quando eles fazem a teoria e criam os modelos, eles estão fazendo coisas que estão determinando como esse modelo vai se comportar, né? Embora a gente saiba que qualquer processo, né, de
análise em estatística, pode ter viés e tal, você tem que ter as garantias de que isso vai funcionar de um certo jeito ou de outro, né? Então, isso é uma primeira questão e uma das coisas é que os matemáticos ainda não têm todos os teoremas para garantir que esses modelos funcionam da maneira que você prescreve, né? Em probabilidade estatística, a gente entende muito bem o que é viés, mas em aprendizagem de máquina, a gente não entende ainda. Aí a segunda coisa você tem, né, os desenvolvedores e empresas que estão usando esses recursos, né, e eles têm que fazer a máquina aprender, né, empresas grandes como Google, Facebook, etc., né? Então, os dados que eles organizam, a maneira como eles organizam os dados é outro lado da questão, né? Isso vai influenciar como o modelo vai ver o mundo, como é que ele vai perceber aquelas coisas e que respostas ele vai dar, né? E aí, finalmente, você tem a sociedade, né, que está usando isso, né? Quer dizer, as pessoas que decidem se vai ser usado no sistema de justiça americano ou não, né? Como vai ser usado, que tipo de medidas você tem em relação a isso, e isso vai influenciar exatamente como isso vai afetar a sociedade, né? Você escolher quais os problemas que vão ser resolvidos e em que contexto, né? Então, é muito importante pensar em todos esses níveis, né? E aqui no INPA, né, que é um estudo de pesquisa, a gente, na verdade, fica mais com essas duas primeiras, né? Mas, na verdade, a gente tem a dizer nessas três categorias, né? Então, todo mundo tem responsabilidade nisso. Então, agora eu queria entrar numa parte que é muito mais ligada com a pesquisa que a gente faz aqui no INPA, no Laboratório Visgraph, que é ligado com computação visual, né? E a gente tem usado muito isso, né? Aprendizagem de máquina, no nosso trabalho, e a questão toda, assim, a razão de falar sobre isso primeiro, porque a gente gosta, né, a gente faz, mas também porque, atualmente, uma das áreas que estão afetando muito a sociedade, que estão usando esses recursos de aprendizagem de máquina, é exatamente a área de mídia, né? Então, atualmente, você tem a internet, você tem dispositivos móveis, né, celulares, câmeras, né, e essas redes sociais, e o que eles estão usando é fruto do nosso trabalho de pesquisa, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho mais de outros tipos de modelo ligados com aprendizagem de máquina, que são esses modelos generativos. Quer dizer, aquele modelo que eu falei antes, que faz aprendizado supervisionado para classificação, ele é um modelo de análise, né? Você tem o dado e ele vai analisar o dado e te dar uma resposta, né? Em computação gráfica, em computação visual, você tem outra questão aí que é o modelo generativo, quer dizer, você treina a máquina para gerar coisas, para sintetizar coisas. Então, isso, de uma certa maneira, é o dual, né, da parte de análise. Você tem análise e síntese de imagem. A gente falou primeiro de análise, agora eu vou falar de síntese de imagem, que são com esses modelos generativos. Então, um dos tipos mais bem-sucedidos de modelos generativos são essas redes generativas adversárias. E como é que ela aprende? Na verdade, aqui a gente tem um processo que você, como eu falei, você vai aprender uma distribuição de probabilidade, né? E para você gerar alguma coisa, você vai amostrar essa distribuição de probabilidade. Então, para fazer essa amostra, você pode pegar aleatoriamente qualquer elemento da amostra que, em termos qualitativos, ele vai ter aquela mesma natureza que foi aprendida no modelo, né? E, para aprender isso, a questão você precisa de dados, né? E precisa treinar a máquina para gerar o dado correto. Então, o que você faz é você tem pares de dados que são reais, né? Verossímeis, né? E você quer treinar a máquina para aprender aquele tipo de dado. Então, por exemplo, você quer aprender que a máquina consiga sintetizar gatos. Então, você dá uma porção de imagens de gatos reais e tem essa rede que vai tentar gerar uma imagem de um gato real e, no começo, ela vai errar muito, mas você consegue fazer com que
por ela conhecer como é que você produz uma imagem de um gato real, ela vai conseguindo sintetizar uma imagem que parece muito com a imagem real. Então, isso aqui, na verdade, esse processo que chama de rede adversária é exatamente por isso, que esse discriminador está meio que supervisionando a rede que está gerando os dados. E, com isso, ele conhece dados reais, então, com isso, ele faz com que essa rede que está gerando os dados, que é o gerador, vai gerar os dados corretos. Então, você nota que o discriminador aqui, né, ele funciona, né, com esse par aqui, comparando. Obviamente, isso aqui são processos feitos separadamente, né, quer dizer, mas a questão é que essas redes estão todas integradas, né? Então, o discriminador e o gerador, eles aprendem nesse processo, e a consequência desse processo é que essa rede que faz a geração, ela vai gerar coisas cada vez mais parecidas com os dados reais. Esse tipo de rede generativa adversária, tem um problema para a gente que é de computação gráfica, né? Na verdade, tem dois problemas. O primeiro problema é que, como eu falei, você está aprendendo uma distribuição de probabilidade, então, assim, você não tem tanto controle do que vai sair dali, né? Quer dizer, a máquina consegue aprender como gerar imagens de gatos, né? Mas coisas que a gente normalmente gosta de fazer é gerar imagens de gatos de uma maneira controlada, né? Então, eu não quero gerar qualquer gato, eu quero poder fazer um desenho de um gato e ter um retrato de um gato, que seria esse caso aqui, né? Então, aquela rede não consegue fazer isso, tá? Porque não tem controle. E a outra questão é a maneira como ela é feita, né, por umas questões técnicas. A qualidade não é a mesma qualidade dos processos que a gente usa para fazer geração de imagem, né, síntese de imagem. Então, a gente gostaria de resolver esses dois problemas, e isso foi um trabalho recente, né, de um pesquisador dessa área de computação visual, né, foi inclusive uma tese de doutorado que ganhou o prêmio, né, do SIGGRAPH e outros prêmios lá. Essa técnica chama Pix-to-Pix, né? E a ideia aqui, na verdade, é, mais uma vez, colocar um outro par aqui, quer dizer, no meu gerador, né, eu, na verdade, não vou treinar só a partir desses dados que são os gatos reais. Eu vou treinar dizendo, não, eu quero que gere um gato real, mas com esse tipo de coisa aqui, quer dizer, no caso aqui eu estou associando, né, o desenho, né, da silhueta do gato, né, com a forma e a aparência visual desse gato, né? Então, isso aí, quando você embute, você nota aqui que essa fórmula aqui, né, é muito parecida com essa aqui. Aqui eu tenho o discriminador, o gerador, né, só que aqui eu tenho esse par, que eu tenho o discriminador, o gerador, mas o discriminador está trabalhando com esse dado também. Então, ele vai discriminar se aquela distribuição de probabilidade está condicionada, como se fosse uma probabilidade condicional, a esse tipo de dado aqui, que é o que a gente quer sintetizar. E o ponto é que, você tendo isso, você tem um controle de você colocar isso aqui, em vez de você colocar, amostrar com algum ruído branco, né, pegar alguma amostra aleatória na distribuição, você dá isso aqui, e isso aqui é como se fosse uma coordenada numa variedade de altíssima dimensão, que você está dizendo, não, eu quero esse elemento aqui, e isso é uma coisa que quem está usando essa máquina tem controle, né? E, na verdade, isso tem muita aplicação, né? A primeira aplicação é essa óbvia que eu falei, né? Isso aqui, inclusive, é um exemplo de um aplicativo que funciona na web em tempo real, funciona num web browser e faz inferência num web browser. Então, você desenha aqui um desenho de um gato e ele colore o gato para você. Isso em tempo real, né? E aqui tem a brincadeira dos matemáticos, que os gatos para os matemáticos têm outras formas, né? E você nota que você pode usar isso de maneira criativa, né?
e tem um potencial muito grande, porque você pode fazer coisas inimagináveis, né? E, além disso, tem uma série de outras aplicações, que eu não vou falar aqui, né? Mas, como exemplo, tem essa aqui que não é tão óbvia, que é você colorir imagens preto e branco, né? Então, aqui, na realidade, quer dizer, você, na realidade, dá a imagem preto e branco e você pode selecionar que tons que você quer, mas a cor, né, vai ser decidida baseado no que ele aprendeu de como relaciona uma coisa com a outra, né? E tem uma série de outras aplicações. Então, agora eu queria falar de uma aplicação que foi desenvolvida usando essa técnica, que gerou uma polêmica muito grande, tá? Então, queria assim, ver o processo que está por trás disso, quer dizer, que aí tem um processo no lado científico, no lado de como isso chega na sociedade, de como a sociedade reage a isso. Então, é um aplicativo que foi colocado na web e fez um sucesso assim, estrondoso do dia para a noite. O aplicativo é esse aqui. Então, esse aplicativo, essencialmente, você dá uma foto de uma pessoa vestida e ele te dá o resultado que é a pessoa sem a roupa, tá? Inicialmente, quando eles colocaram na web, era de graça, né? Você podia, inclusive, experimentar como aquele aplicativo que eu mostrei, que você desenhava o gato na web, você podia fazer isso aqui na web. Mandava uma foto lá, fazia o upload e ele te dava o resultado, tá? Você não precisava nem ter um computador rodando a rede, né? Bom, não precisa dizer que isso provocou uma reação muito grande. E o que eu achei muito interessante é o seguinte, a primeira reação que eu achei incrível você vê aqui, isso aqui é o título dessa matéria, né, do Device, né? E nessa época aqui, eles já estavam cobrando $50 por um aplicativo que você botava no seu computador, no seu celular, tá? Você vê que isso é muito recente, né? Isso aqui é de 26 de junho de 2019. Tá? E o mais interessante é que os editores publicaram essa matéria e tinham as imagens que eram resultado desse aplicativo. Então, tinha fotos de atrizes, né, vestidas e as atrizes sem roupa, né, várias, né, na matéria. E aí, menos de uma semana, assim, alguns dias, isso aqui, está vendo, é 26 de junho de 2019, isso aqui é 27 de junho de 2019, assim, de um dia para o outro, né, eles tiraram todas as imagens, né, e escreveram esse pedido de desculpa aqui, né? Não dá para ler aqui, mas, essencialmente, eles dizem que não tinham ideia de que aquilo poderia causar, né, um embaraço a outras pessoas e constrangimento a outras pessoas e resolveram tirar, né? Então, achei impressionante, porque não foi uma ideia do editor, né, que teve o second thought, né, que pensou melhor e resolveu tirar. Certamente foi uma reação muito grande de leitores que entraram em contato com a revista, dizendo que isso é um absurdo vocês colocarem essas imagens na matéria, né? Então, você vê o tipo de impacto que uma coisa dessa tem, né? E por aí vai. Aí tem o The Verge, tem o Guardian, né? E aí essa coisa começou a ter uma reação muito grande, né? E consequências. Por exemplo, aqui são duas matérias do The Verge, né? Essa aqui do dia 27 de junho e essa aqui do dia 9 de julho, né? Então, aqui, essencialmente, ele está falando desse aplicativo e tal. E aí, eles colocaram isso, né? Quer dizer, na realidade, as pessoas ficaram, como acontece na internet, isso foi viralizando e esse aplicativo foi se distribuindo, né? E pessoas colocaram isso no GitHub. E o GitHub tirou tudo do ar. Okay? E aí tem outras coisas aqui também, né? Que outras publicações importantes no mundo inteiro, né? Porque isso aqui não foi só nos Estados Unidos, Europa, etc., né? Tiveram uma reação muito grande a essa questão. E aí, o que o desenvolvedor fez, né?
Aí o desenvolvedor fez, assim, ele não colocou o aplicativo, ele colocou o código-fonte, né, no GitHub, né? E esse aí, que eu saiba, ainda está lá, né? Só que ele colocou o código-fonte sem os dados e sem a rede treinada, né? E o argumento dele aqui está dizendo, o software original, né, foi violado, exposto por hackers, né? Então, baseado nisso, não tem nenhum sentido esconder o código, né? Ele diz, o DeepNude usa um método muito interessante para resolver um problema típico de inteligência artificial e eu acredito que seja útil para outros pesquisadores e desenvolvedores trabalhando em outros campos, como moda, cinema, efeitos visuais, e aí colocou isso na internet, no GitHub, que é onde todos os pesquisadores e desenvolvedores colocam seu código. E aí, para entender um pouco melhor a questão, né, aqui ele diz explicitamente, quer dizer, o DeepNude usa uma versão modificada do Pix2Pix HD, que exatamente o Pix2Pix HD resolve aqueles dois problemas que eu mostrei antes, né? A primeira parte que eu falei é o Pix2Pix, que consegue ter o controle de como você gera as coisas. E esse HD é de high definition, então ele consegue fazer imagens com um nível de fidelidade muito grande, né? É do mesmo nível que a gente consegue fazer com outras técnicas de síntese de imagem, né? E aí ele diz, olha, a questão toda que é interessante no que eu fiz aqui, quer dizer, no caso do desenvolvedor, esse projeto do DeepNude, é que esse caso é um caso que, como você precisa ter os pares para treinar as coisas, muitas vezes é muito difícil você gerar esses pares. Então, ele bolou um método mais ou menos automático de gerar esses pares. E o método é o seguinte, ele explica aqui, quer dizer, ele mais ou menos identificou as regiões do corpo onde tem as coisas que interessam, vamos dizer assim, né? Porque se for ver o corpo humano, né, esse problema, na realidade, se for pensar bem, né, em termos de inteligência artificial, em termos da imaginação, é muito simples, porque todo mundo sabe como é um corpo humano sem roupa, né? A gente consegue despir qualquer um aqui, né? Você imagina mais ou menos, você não vai ver os detalhes, mas você tem uma ideia, porque todo ser humano é igual, né? Em princípio, né, nesse aspecto, né? Então, assim, você só precisa, dado uma foto, marcar aonde tem as partes do corpo que tem aquelas características anatômicas que são diferentes das partes simples, né, que é só pele, né? E então ele desenvolveu um método que ele consegue identificar essas partes, né, segmentar, né, e aí ele meio que faz uma versão sintetizada simples, né, de fazer uma colagem ali, e aí ele gera o par. E o que é surpreendente é que essa geração que ele fez, ele conseguiu gerar um banco de dados bom o suficiente para ter os resultados que ele teve, né? Mas, como ele diz aqui, quer dizer, o que ele coloca nesse site, né, é o algoritmo, que a base era conhecida, e esse processo de criar essas máscaras, né, e gerar essas partes anatômicas para criar o par, né? Então, assim, isso tem interesse para quem trabalha nessa área, né? E aí ele coloca essa questão aqui, que eu deixo para vocês responderem essa pergunta, que ele diz assim, bem, eu poderia ter ganho muito dinheiro com esse negócio e tal, mas resolvi tirar do ar e tal. Ele diz assim, you could have made a lot of money, but we prefer to limit the misuse as much as possible. If you have enjoyed our work and you'd like our research not stop here, make us a donation. Então, ele diz, se vocês querem que a gente continue trabalhando, incentiva a gente fazendo uma doação. Então, é uma questão de foro íntimo que eu deixo para vocês decidirem, cada um, como faria isso, né? Mas ele teve, vamos dizer assim, não vou dizer cara de pau, mas a iniciativa, né, de pedir uma doação, né? Então, a coisa mais ou menos termina por aí,
Mas eu queria colocar uma questão que é o seguinte, eu falei, esse problema, né, do deep nude, de tirar a roupa das pessoas, é muito fácil, em termos científicos, né? Agora, tem um problema que é muito mais difícil, que é o inverso, né? Em geral, em matemática, problemas inversos são muito mais difíceis do que os problemas diretos, né? Então, o que seria o inverso do deep nude? Seria exatamente pegar uma pessoa sem roupa e colocar a roupa, né? Esse problema é muito mais difícil porque, em princípio, uma pessoa sem roupa pode vestir qualquer roupa. E aí, como é que você faz isso, né? Não é óbvio, né, como você vai gerar isso, né? E, por outro lado, quer dizer, se for ver em termos da aceitação social, quer dizer, é chocante para as pessoas verem uma pessoa que estava vestida sem roupa do lado. Mas essas publicações aqui, né, bom, a Playboy é muito conhecida, mas a Vogue é uma revista de prestígio, né? Então, isso aqui é um nu artístico, né? Isso aqui é a Gisele Bündchen, né? E ninguém se choca com isso, né? Eu não sei se as pessoas se chocariam da gente colocar uma roupa aqui na Gisele Bündchen, né? Ou se chocariam se a roupa fosse uma roupa cafona e tal, né? Quer dizer, então, eu acho que isso aí, eu coloquei isso por dois motivos. O primeiro motivo é mostrar que, assim, em termos da pesquisa e da matemática, os problemas têm uma certa conotação. Em termos do uso e de como a sociedade percebe certas coisas, tem uma conotação completamente diferente, né? E a gente tem que lidar com isso, né? Bom, então agora eu queria passar para uma coisa mais polêmica ainda, que é exatamente essa questão do fake, né? E aí eu vou parafrasear o Shakespeare, né? Então, assim, essa questão do fake, né, tem, né, na verdade, está muito ligado com arte, né? O Fernando Pessoa dizia, o poeta é um fingidor, né? Finge tão bem que as pessoas acreditam que a dor que ele está sentindo é a dor que ele sente de verdade, né? Então, essa questão do fake também é um negócio muito profundo, né? E que, muito mais que o deep nude, né, está afetando o nosso dia a dia, né? Então, eu queria começar falando desse aplicativo aqui, que é o Face App, né? Esse aplicativo ganhou todos os prêmios aqui, ó, o melhor aplicativo do App Store em 2017, o melhor aplicativo do Google Play, né? A melhor avaliação nessas revistas todas aqui, né? All over the world, né? E está disponível e as pessoas usam, né? Esse aplicativo é um aplicativo que você consegue manipular a sua foto, né? Então, coloquei aqui Fake Yourself, né? A gente faz isso todo dia, né? Porque quando você penteia o cabelo, quando você faz a barba, quando você coloca uma maquiagem, você está fazendo isso na prática, né? Só que aí você faz com foto e hoje em dia com redes sociais, essas coisas têm uma importância muito grande. Isso aí também teve uma reação enorme, né? Então, coisas que dá para fazer nesse aplicativo, né? Você mudar, por exemplo, o estilo do penteado do cabelo, né? Fazer uma pessoa que não está sorrindo sorrir, né? Pegar uma pessoa de mais idade e colocar ela mais jovem e, em particular, pegar uma pessoa jovem e envelhecer essa pessoa. E aí isso aqui é uma matéria do New York Times também recente, que diz, esse aplicativo é tão bom que consegue envelhecer uma pessoa por, assim, décadas, né? E aí, isso aí viola a privacidade das pessoas, né? Então, isso foi uma questão que foi discutida bastante, né? E não parou por aí, né? Aqui no Brasil, né, isso é bastante recente, né? O Procon de São Paulo colocou uma multa de 10 milhões no Google e na Apple porque eles estavam distribuindo esse aplicativo. Nota que aí tem uma questão também bastante complicada, porque, na verdade, não foi a Google nem a Apple que desenvolveram o aplicativo, né? Foi uma outra empresa que criou esse aplicativo e eles só fazem a distribuição, né? Mas o Procon disse, não, você é responsável de colocar isso lá. E aí tem uma batalha jurídica que eu não sei o que saiu disso, né? Mas foi, assim, está na justiça, está sendo discutido.
Bem, então, assim, quais são as implicações disso? Agora eu vou deixar outras pessoas falarem por mim, né? Isso aqui é um artigo do Washington Post, né? E aí tem um vídeo que acompanha, eu queria que vocês ouvissem isso. Entering into a future where anything can be faked, well then nothing is going to be real. Until recently, seeing was generally believing, while voters couldn't be sure a candidate was always telling the truth. Well, I'm not I a did crook. not I have burned everything sexual I've got. relations with that woman. They could trust that they did actually speak the words captured on video. The proliferation of deepfakes has changed that and could have a huge impact on how political campaigns unfold. What happens when we enter a future in which we simply don't believe what we read, hear, or see online? How do we have a democracy? How do we agree on basic facts of what's happening in the world? Deepfakes, synthesized video created by artificial intelligence, can depict people saying or doing things that didn't actually happen. President Trump is a total and complete dip. And as we approach the 2020 presidential election, the race is on to develop new technology to tackle them. Bom, nessa reportagem eles falaram da eleição nos Estados Unidos, mas isso também chegou aqui no Brasil, né? Todos nós sabemos. Então, continuando com essa discussão, né? Aqui no Brasil, né? Isso é também a coluna do Pedro Doria, que é um especialista nessa área, né? Bastante recente, isso aqui é do dia 11/7, né? Então, e aqui ele está falando das eleições do Brasil, né, da passada e da próxima, né? Então, assim, be aware, né, do que vem por aí. Então, para a gente entender melhor questões mais profundas e técnicas em relação a isso, eu vou colocar um outro vídeo, que é uma reportagem mais longa do Wall Street Journal, né, que discute esses aspectos, né, de uma maneira bastante didática. Entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Seeing is not believing anymore. President Barack Obama never said these lines. You're hearing actor and comedian Jordan Peele's voice imitating Obama, lip-synced to an existing video clip. It's a so-called deepfake. Someone apparently wanted to see Nicolas Cage starring in roles he never played, as Indiana Jones, and some of the people developing the deepfake dark arts come from prestigious places. Isn't it people in academia who are advancing this technology? Well, we are seeing the technology being misused. We know that there's a dark side to it. You put all that together, and what you have is not a threat to our elections, but a threat to our republic. You can change visual images, you can change history, and there's something very powerful still about seeing something in terms of changing people's beliefs. Changing photos and history used to be tedious and technical. In this photo, Stalin had a secret police official removed from photos when he fell out of favor. Hollywood has had the wherewithal for decades to produce computer-generated fakes, like in the movie Forrest Gump, Tom Hanks meeting with John F. Kennedy. I believe he said he had to go pee. Now fast forward to where we are today in the last few years, we've seen a whole new generation of fake content. Neural networks, machine learning, artificial intelligence technologies being adapted to synthesize for you fake content. It's that we've democratized access to incredibly powerful software. Almost anyone can do it. Almost anybody can do it, and that's a game changer. Some of these anybodies are into putting people fakely into compromising positions. This technology has been used to put the faces of celebrities like Emma Watson, Gal Gadot, and Angelina Jolie onto female porn actors. In the meantime, the fakes are getting ever more sophisticated. So there's a lot happening very, very quickly right now. Fareed shows us the cutting-edge research that's been publicly discussed in the field. The newest iterations of fake videos are not only headshots that are being manipulated, but actually full-body manipulation. And one of these fake videos includes me. I'm not a very good dancer. Let's just say I'm no Bruno Mars. Well, actually, I can be. Detector Pose software scans Mars movements and then renders my video to make
My limb movements match his. The dance video was synthesized by 3 Berkeley students and overseen by a computer science professor. So what you do is you feed into the system a whole bunch of images of the person you want to retarget on the right. You have somebody who is the puppet master on the left, and it synthesizes whatever you want. And then I superimpose into that a voice synthesis of President Putin, President Trump, whomever it is. And now you've got some very powerful technology. So who makes this next generation of deepfakes? Isn't it people in academia who are advancing this technology? Look, I would not criticize my colleagues, but I would urge them to spend more time thinking about the consequences of developing this type of technology, because the fact is, it's not a hypothetical anymore. We are seeing this happening. We are seeing the technology being misused. So do you think there's a plausible scenario under which deep fakes result in war? Honestly, I don't think that's a stretch. Nuclear war being launched? I don't think it's likely, but I don't think it's out of the question. Imagine the following scenario. Video is produced of Donald Trump saying, "I've just launched nuclear weapons against North Korea." That video goes onto Twitter and goes viral in 30, 60 seconds. North Korea responds in another 60 seconds before anybody figures out that the video is fake. How are we going to believe anything anymore that we see? And so to me, that's a real threat to our democracy. There is no law that criminalizes deepfakes in the United States. But could artificial intelligence help in spotting computer-generated videos? Let's say you had a video that came before you and you're asked, is this real or not? How would you figure it out? Yeah, so this is one technique we have. When your heart is beating, there is blood flowing into and out of your face. And we can use that to detect whether this has been manipulated or not. Another idea is to check videos for unusual blinking patterns. As soon as I've told you that now, give it a couple of hours, now the new fakes will start having blinking incorporated into that. So there's that tension. It's an arms race. It's an arms race. Recently, the military joined this arms race. Fareed is part of a research program financed by the Pentagon to find new forensic methods to uncover computer-generated fakes. This is the game we're going to play. We're going to develop a forensic technique. So there's going to be a counter-forensic technique. And so the game, and we should understand this, is I know I'm going to lose this game, but what I will do along the way is make it harder and more time-consuming and more difficult and take it out of the hands of the average person to create a compelling fake. Bom, então vocês viram que ele foi bastante sincero, né? É uma batalha que nesse campo a gente vai perder, mas no campo da sociedade é uma outra questão, né? Então agora aqui eu queria falar um pouco da continuação disso. Isso aqui é muito recente, para vocês terem uma ideia como esse assunto está assim quente, né? Eu comecei a preparar essa palestra há um mês atrás. Eu coloquei uma porção de coisas durante esse período porque iam aparecendo novas notícias, né? Então, essa notícia aqui é muito recente, é do dia 6 de setembro, tá? E é uma iniciativa, né, que não é só do Facebook, né? Isso saiu no MIT Technology Review, né? E, na verdade, tem um pool de empresas, né, que é esse Partnership on AI, que inclui Facebook, Google e outras empresas, e eles estão criando um banco de dados e recursos para os cientistas poderem desenvolver técnicas para entender melhor esse processo de fazer os deepfakes e fazer uma coisa forense, né, e de conseguir identificar o que é fake e o que não é, né? Então, aqui, esse vídeo também fala um pouquinho disso. Here's how to make the perfect pour-over coffee. First, this is Jane. water to 200 degrees. Jane is a deepfake. Deepfakes are realistic AI-generated videos that show real people doing and saying fictional things. Current deepfake detection methods can identify telltale signs like boundary artifacts, shadow inconsistency, or double eyebrows. But the technology to produce deepfakes is rapidly evolving, so we need to work on building more advanced techniques to detect when videos have been altered. One of the biggest limitations is the lack of a realistic data set that can be used to test out new detection technologies.
So Facebook is commissioning a first-of-its-kind data set using paid actors for the AI community to use. It's part of the Deepfake Detection Challenge. Our hope is that by helping the AI community come together, we can anticipate challenges of this emerging technology. And voila, you have your perfect pour-over coffee. Enjoy! Bom, então isso também é uma outra coisa interessante de uma mudança na ciência e na sociedade, porque a área de aprendizagem de máquina, visão computacional, tem se desenvolvido muito grande, né, com esses desafios, né? Então, na verdade, o breakthrough que aconteceu com as redes neurais profundas foi porque a Fei-Fei Li criou, né, um banco de dados que era o Imaginet, tinha essa competição, né, do Imaginet, e daí as pessoas começaram a desenvolver novos algoritmos, comparar e ver, né? Eu acho que isso é um pouco daquela questão do esporte saudável, né? Quer dizer, você não está competindo para chegar na frente do seu competidor, você está competindo para ficar cada vez melhor, né? Então, cada um ficando cada vez melhor, né, a ciência, a sociedade avança como um todo. Só que você precisa desse suporte dessas coisas, e isso está acontecendo cada vez mais. Então, isso é uma iniciativa, como eu falei, bastante recente nessa área, né? Então, vamos ver o que vai acontecer a partir daí, né, o quanto progresso vai ter a partir daí. O fato é que esse banco de dados está disponível para nós aqui, se a gente quiser treinar e trabalhar nisso. Então, agora eu queria... eu sou sempre um otimista, então eu queria terminar com um lado, né, positivo das coisas, né, e mostrar uma visão otimista de uma outra pessoa, que é esse Sunny Dilton, do TechCrunch, né, que ele fez uma matéria mostrando assim, que, na verdade, você ter esses recursos, essas técnicas, se for bem usado, pode ser muito bom. Como eu falei, eu dei o exemplo, né, do Fernando Pessoa e outros artistas, né, que arte é um pouco você fazer a imitação da vida, né? E, na verdade, essas ferramentas são muito poderosas. Então, com isso, você pode desenvolver ferramentas para pessoas criativas para fazer coisas do bem, né? A Facebook, óculos, na área de realidade virtual, tem um programa que chama VR for Good. Inclusive, nós participamos desse programa, ganhamos prêmios e desenvolvemos nisso. Então, assim, você pode usar para o mal ou para o bem. Então, no nosso caso, eu também sou do time do Arminio Fraga, né? Quer dizer, eu sou do bem, não sou do mal, e a gente acho que tem que ir nessa direção, né? Então, assim, você, na verdade, tem essa questão, né, que aqui eu não vou entrar nesses links, mas cada link desses tem aspectos concretos de como, por exemplo, síntese de imagem pode ser uma ferramenta poderosa, ou mostrar, né, que já existia esse tipo de coisa em arte, né, e como você evolui isso na arte, né? E isso aqui é um negócio muito importante, vai ser tema de um evento que eu estou ajudando a organizar, que vai ser no final do ano, que é o VFX Rio, né, que é essa questão dos humanos virtuais, né, que aí liga com realidade virtual. E aí você começa a ter humanos virtuais que têm uma personalidade. Então, aqui eu só vou mostrar rapidamente. Isso aqui é a Miquela, né, que é um humano virtual, ela não existe, né, mas ela existe, ela tem uma página de Instagram, tem os amigos e etc., e faz o maior sucesso, né? Ela tem 1,6 milhões de seguidores, né? Então, assim, aqui tem mais de 600 posts, né? Então, assim, é uma questão que também está mudando a sociedade, né? Bem, então, continuando, né, queria entrar em algumas questões profundas relacionadas com isso, para a gente pensar em qual é a nossa atitude, né, e motivar a nossa ação. Então, acho que tem algumas questões aí. A primeira é essa questão da neutralidade da ciência e da pesquisa, né? Eu dei aqueles exemplos, né? Quando a gente faz um trabalho, né, a gente está pensando, principalmente o pessoal de matemática pura, né, não está pensando como aquilo vai ser usado, né? Nós que fazemos matemática aplicada, e no nosso caso, matemática aplicada computacional para mídias, a gente está na ponta ali, então a gente tem que pensar como vai ser usado, né? Por outro lado, a gente tem que manter essa neutralidade na nossa cabeça, porque se você deixar a sua pesquisa ser contaminada por isso,
né, você acaba não fazendo ciência mais. Né? Então, é uma questão muito difícil, né, que a gente tem que resolver e acho que começa com cada um resolvendo individualmente e depois isso ser discutido, né, coletivamente. Né? A segunda coisa é, assim, quando você faz matemática aplicada, você está criando aplicações, então você tem um controle sobre as aplicações. Então, como é que você vai exercer esse controle, que tipo de controle você vai fazer para não tolher as coisas, permitir coisas boas e, ao mesmo tempo, assim, criar um mecanismo que coisas ruins vão ter menos probabilidade de acontecer. Né? Isso é mais complicado ainda quando você coloca as pessoas no meio, porque a gente sempre diz, é muito mais fácil você lidar com a máquina do que com o ser humano, né? O ser humano é sempre complicado, né? E aí, quando você coloca isso nas mídias sociais, que você mistura, né, o ser humano com a máquina, você tem os bots, tem empresas, você tem interesses, né, fica muito mais complicado e aí já um pouco sai da nossa esfera, né, embora a gente possa atuar nisso. Né. E aí, finalmente, chega na questão, que é a questão das regras da sociedade, questões jurídicas. Né. E aí a gente espera que você tenha, né, legisladores e governantes que estão fazendo a coisa para o bem. Né? Então, eu acho que essa é a maneira de você, na verdade, não perder a guerra. Né? Embora, para você chegar nisso, você tem que saber eleger os governantes e os legisladores e tal, e ter uma atitude social afirmativa. Né? Então, essas questões são muito complicadas, mas eu acho que era importante colocar elas aqui. Né? O que dá para a gente fazer, né, do lado da ciência, são alguns tipos de iniciativa, e eu queria mostrar uma que eu acho que é muito importante, que é essa aqui, que é o Human Centered AI. Né? Isso aqui, na verdade, é um trabalho da Li Feifei, como já mencionei, foi uma das pessoas que causou essa revolução da aprendizagem de máquina com redes neurais profundas para a imagem, né, com o ImageNet, e ela está muito atuante tanto na academia quanto na indústria, porque ela tem esse centro de pesquisa em Stanford e trabalha na Google. Né? E aqui em Stanford eles criaram esse centro e a ideia dela é que, na verdade, a inteligência artificial tem que ser centrada no ser humano. Né? E aí tem esses guidelines aqui que as letras funcionam, a palavra tem força, né? E a gente sabe mexer com símbolos e números e tal. Né? Então, os guidelines disso, quer dizer, que seria a visão do futuro, primeiro, né, o desenvolvimento da inteligência artificial deve ser guiado, né, por uma preocupação com o impacto na sociedade, né, nos humanos. Né. Então, o human em primeiro lugar. Né. A segunda é que a inteligência artificial deve aumentar o potencial humano, né, não é substituir. Né. Então, isso, assim, é uma coisa muito importante, é um ponto de vista, eu particularmente acredito nisso, quando eu falo que essas ferramentas conseguem aumentar a criatividade de pessoas, artistas e pessoas que querem fazer coisas do bem, né? Nesse sentido. Né? E aí, finalmente, o I aqui, né, a inteligência artificial deve incorporar mais versatilidade, nuances e profundidades na inteligência humana, quer dizer, na verdade, aumentar o nosso poder de fazer coisas e, na verdade, aumentar o nosso intelecto. Quer dizer, na verdade, reforçar, não é a máquina ficar mais inteligente, é a máquina ajudar a gente a ficar mais inteligente. Né? E aí ela tem todo um programa de como fazer isso, etc., e está fazendo isso concretamente. Bom, então, com isso, eu termino aqui com essa citação aqui desse anônimo que a gente pensar sobre essas questões e agradeço a presença de vocês e se vocês quiserem falar alguma coisa, estou aberto aqui para discutir coisas. Obrigado.